Quando nós falamos em liderança, automaticamente vem à nossa mente a ideia de um gestor, um líder que trabalha com estratégia, que aplica metodologias para que a equipe atinja resultados. Mas se eu te falar que o maior líder de todos os tempos, ele não trabalhou com estratégias tradicionais, ou então ele não acumulou riquezas e muito menos se preocupava com poder ou status. Hoje, aqui no SGCast, nós iremos falar sobre o modelo de liderança de Jesus. Um modelo que foi atuado com empatia, com visão, com sacrifício, mas, sobretudo, com serviço. E se nós utilizássemos amplamente aquilo que Jesus nos ensinou como líderes dentro das nossas empresas? Como que seria a sua empresa? Então hoje nós vamos refletir sobre como nós podemos nos tornar, a exemplo de Jesus, bons líderes, mas sobretudo, como nós podemos, através disso deixar um legado para aqueles que trabalham conosco. Eu trouxe aqui pessoas que com certeza vão contribuir demais para esse nosso bate-papo e vai trazer uma visão de valor, uma visão humana e, sobretudo, um sentimento de espírito para vocês que estão nos assistindo. E eu vou apresentá-los. Estou aqui com Giovanni Angeli. O Giovanni, ele é empresário, empreendedor, chair do C12 Brasil em Maringá, capacita líderes e empreendedores a transformar grandes negócios em grandes propósitos, integrando fé e trabalho. Seja bem-vindo, Giovanni. Obrigado, Roger. Privilégio estar aqui com vocês, viu? Nós estamos também com o Valmer Albuquerque, que também é empresário, palestrante internacional e mentor de alta performance, especialista em liderança e comportamento, CEO da Impacto Academy e diretor do grupo educacional Chave Mestra. Já impactou mais de 30 mil pessoas, ajudando líderes e empreendedores a criarem equipes de elite e alcançarem resultados extraordinários. Seja bem-vindo ao SGCast, Valmer. Roger, é um prazer estar com você aqui e eu acredito que esse vai ser um tempo muito precioso. E também nós contamos aqui com Hélio Xavier Filho. Ele é gestor de negócios há 20 anos, empreendedor há mais de 10 anos, multifranqueado da Chiquinho Sorvetes, com atuação em 4 cidades e mais de 40 mil clientes por mês. É também engenheiro civil, com atuação profissional, liderando equipes em mais de 100 localidades, criador do método Leme Empreendedor e fundador do programa de mentoria Franquia que Dá Certo. Seja bem-vindo, Hélio, mais uma vez. Obrigado. Uma satisfação sempre poder estar junto com vocês aqui e crescendo. Maravilha. E para começar esse tema, que eu tenho certeza que vai ser muito rico, eu queria perguntar para vocês todos que estão aqui na mesa, o que vem à mente de vocês quando nós falamos em Jesus como líder? Quem começa? Posso começar. Então vamos lá. Eu acredito muito no seguinte, né? Como você trouxe na abertura, quando a gente fala de liderança, ainda mais num contexto que envolve empreendedorismo, negócios, a gente pensa muito em estratégia, planejamento, mas eu penso que Jesus ele vem num caminho um pouco diferente quando ele nos inspira como líder. Ele coloca como alvo as pessoas. E talvez daí a estratégia e todo esse outro contexto vira meio para alcançar pessoas. Alcançar pessoas não só para segui-lo, mas para que se transformem em grandes líderes também. Líderes que vão multiplicar aquilo que ele ensina. Então, quando me vem à mente, eu de cara penso que é um cara que inspira, e inspira pessoas a serem melhores. Perfeito, é exatamente isso. E você acha que isso é atual ou não é atual? Eu penso que é atual, eu acho que é atemporal. Atemporal. Eu gosto de pensar sempre no contexto
de vida que a gente tem um desafio, estamos falando com alta performance e tantas outras qualidades e adjetivos aqui, né? Eu sempre gosto de pensar na otimização do tempo, produtividade, e como fazer isso no sentido de multiplicar a capacidade de realização se eu não contar com pessoas. Então eu sou um apaixonado por pessoas porque através delas, inclusive, eu consigo alcançar mais pessoas dentro de propósitos e de missões no meu dia a dia. E não só no contexto de negócio, no contexto de vida mesmo, né? Tem uma frase de um cara que eu gosto muito, que é o Simon Sinek. Conhece? Ele fala que se os nossos fornecedores são pessoas, os nossos clientes são pessoas, as pessoas que trabalham conosco também são pessoas, né? E se nós não entendermos de pessoas, nós não entendemos de negócio. É verdade. Outro ponto importante que eu trago de Jesus como nesse contexto, 2 palavras, exemplo e humildade. Então, primeiro, Jesus ele nos mostrou como que um líder ele tem que se portar, e ele mostrou isso através do exemplo, porque nada convence mais do que o exemplo. Muito mais do que eu falar para você fazer algo, eu preciso te mostrar como é que faz aquilo. Então, assim, dentro do contexto atual, o que nós temos percebido? Muitos líderes estão perdidos e não estão conseguindo a performance dos seus times exatamente porque eles não são exemplo. Então, eles não têm uma vida como exemplo. Infelizmente, isso é um ponto. Então Jesus ele nos traz um modelo de liderança onde ele era o exemplo. Segundo ponto, humildade. Se você parar e você analisar, você vê que Jesus ele traz uma frase que faz a gente refletir. E alguns líderes têm dificuldade disso. Jesus disse assim, ó, se vocês crerem em mim, como diz a Escritura, vocês farão as obras que eu faço e obras maiores ainda vocês farão. Então só uma pessoa realmente que está segura de si, ela tem a capacidade de dizer assim, cara, eu estou preparando você para ir muito mais longe do que eu, entendeu? Eu tô treinando você. Então você vê que Jesus era um exemplo e ele, através do exemplo, ele trabalhou os discípulos e as pessoas fora dos discípulos ali e ele convenceu através da humildade, mostrando exatamente como que ia fazer e dizendo para eles, cara, vocês estão aqui, eu estou treinando vocês. Eu gosto de uma passagem que Jesus ele vai para orar, aí daqui a pouco ele volta e fala assim, pô, vocês estão dormindo, né? Vocês estão dormindo, aí, pô, vocês não conseguem orar nem 1 hora, mas tá tudo bem, vai chegar a hora que vocês vão precisar orar, entendeu? Então assim, Jesus, a maior parte do tempo que ele dedicou foi em treinar pessoas. Por quê? Porque ele sabia que a missão era muito maior do que ele, entendeu? Que o que ele estava fazendo era para além daquele tempo. E eu penso que o líder, ele tem que ter essa questão da visão. O líder, ele carrega a visão, entendeu? Ele carrega a visão e ele tem que ter essa capacidade de passar a visão adiante. Então é um exemplo e humildade, essas 2 coisas que eu acredito que é atemporal também. Você falou um negócio legal, porque Jesus, ele sabia... além de formar a sua equipe, né? Ele sabia muito bem quem ele ia chamar para ser sua equipe, né? Até uma das perguntas que eu queria fazer para vocês é sobre o método de recrutamento e seleção de Jesus, né? Como que vocês veem isso? Como que vocês veem o fato dele ter chamado pessoas de tão diferentes tipos e perfis para fazer parte dos 12, né? Eu até queria falar de um livro que eu estou terminando de ler, que fala sobre os 8 pilares da liderança de Cristo, da Érica Bellon. Você já leu? É minha amiga. Muito interessante o livro. Como que é o nome, desculpa? 8 pilares da liderança cristã. Tá. E ela traça esses 8 pilares e fala muito e fundamenta muito sobre essa questão dos perfis. Dos perfis e da contratação, do recrutamento, como isso deve acontecer. Eu achei fantástico porque ela, trazendo Jesus para essa temática, ele contratou esses apóstolos aí de uma forma muito especial, porque ele entendia a missão e ele sabia o tipo de perfil que ele precisava para que a missão pudesse continuar. E é tão claro isso, e complementando a pergunta anterior sobre liderança, que ele não só acompanhou esses discípulos, como depois ele vai e deixa o Espírito Santo para continuar fazendo com que estes pudessem andar com esses valores, com tudo aquilo que ele havia depositado sobre a vida desses apóstolos. Então é algo muito interessante, porque a gente desmistifica algumas coisas.
no sentido de que, não, eu vou contratar somente aquele tipo de perfil, ou eu vou contratar porque às vezes é uma necessidade pontual. Eu acredito que a gente tem que ter um todo por trás disso, e foi o que Jesus fez ao olhar para aqueles que estavam lá, entendendo o mais profundo deles. E aí, ao entender essa profundidade, eles puderam comprar também, num primeiro momento, aquilo que eles viram, como o Valmer disse aqui, né? O exemplo dele, e depois puderam replicar isso de alguma forma. Então isso para mim é sem igual, não tem quem fez isso, né? E nós temos que copiar porque faz mais de 2000 anos que isso funciona. Às vezes... desculpa, pode continuar. Não, eu queria comentar, eu tenho um grande amigo, um mentor também na área empresarial, Diego Vale, e ele trabalha o recrutamento e estimula que seja feito assim com os mentorados, para perguntar, numa integração, por exemplo, de um novo funcionário, perguntar sobre o sonho da pessoa, né? E tentar identificar desse sonho qual alinhamento que é possível fazer com a empresa para construir esse sonho junto, né? A empresa ser uma parceira. Né? Exatamente, uma parceira. E ele relata que, na grande maioria das vezes, o sonho não está diretamente relacionado a crescimento de remuneração ou algo do tipo, mas são sonhos que exigem um exemplo, um norte, uma venda de um projeto de vida, né? Então eu vejo também, como você falou, né, Giovanni, Jesus vendendo esse projeto, né? E as pessoas comprando com força, né? Porque é um verdade. processo de conversão mesmo, né? Compra com força e entra dentro sem muitas vezes ter a plena clareza de tudo, né? Mas entende a visão, talvez, entende o caminho, né? O líder ele tem que ser o portador da visão, né? Ele tem que ter a visão muito clara. Se ele tiver a visão muito clara, ele vai saber como direcionar as pessoas, que comportamento as pessoas precisam ter para entrar naquela visão. Então, se o líder não tem a visão, se ele não tem a clareza, e Jesus tinha essa clareza, né? Ele sabia o que ia acontecer. Então, ele falava, vai ter dias que vai acontecer isso. Agora vocês não estão entendendo, mas lá na frente vocês vão entender. Então, ele tinha a visão, entendeu? E o trabalho dele foi replicar essa visão. Eu li um livro que chama Jesus, o homem mais sábio que já existiu. Uhum. E nesse livro ele fala que Jesus foi o maior exemplo de missões cumpridas. Que muitas vezes pessoas como nós não conseguiriam chegar sequer aos pés das missões que Jesus cumpriu. Mas complementando o que o Giovanni falou, e um ponto muito interessante é que muitos líderes hoje, ao tentar ter unicidade, confundem um pouco com uniformidade. O que é a uniformidade? É como no âmbito militar, né, ter padrões. Uhum. Então eu uso um uniforme. Por quê? Porque eu tenho um padrão. Na escola eu vou de uniforme. Por quê? Porque todo mundo precisa estar dentro daquele padrão. Uhum. E a unicidade são pessoas que usam roupas diferentes, que viveram em contextos diferentes, foram criados, de repente, sob culturas diferentes, mas que quando juntas caminham diante de um mesmo propósito. De uma unidade. De uma unidade. Então, a gente precisa colocar um ponto de exclamação sempre nesse lugar. Será que eu estou confundindo unicidade com uniformidade? Quando eu vou contratar o meu time, será que eu estou procurando unicidade ou uniformidade? Né? Jesus era um cara que procurou unicidade, porque a partir de pessoas diferentes ele formou um ministério. Eu particularmente acho que esse é o problema do mundo hoje. A gente querer convencer as pessoas por aquilo que a gente acredita. E não que isso não possa acontecer, ou você expor a sua opinião. Mas, de fato, nós não temos como convencer ninguém a nada. As pessoas hoje deveriam ter senso crítico e buscar, acima de tudo, conhecimento para que pudessem ter uma decisão sobre algo. É claro que um ambiente como esse, onde várias cabeças estão pensando, você vai gerando esse senso crítico. Mas, de fato, essa unicidade ela é fundamental, essa unidade, porque as culturas, as pessoas são muito diferentes e graças a Deus por isso, né? Amém. Se a gente olhar para o nosso casamento, olhar para os nossos relacionamentos, a gente convive com pessoas diferentes todos os dias. Os nossos colaboradores não são diferentes, né? São diferentes de nós,
E para isso a gente tem que exercer mesmo de algo que são valores. Valores talvez sejam imutáveis, e eu vejo que Cristo ele trouxe muito isso. Ele trouxe valores que não mudaram até hoje. E de alguma maneira, se nós nos empenhamos em cumprir esses valores, em qualquer relacionamento, com qualquer pessoa, porque relacionamento só vai existir com pessoas, e como já foi dito aqui, empresas e tudo, o mundo só existe por causa de pessoas, né? A gente vai dar continuidade, então, a partir do momento que a gente se relaciona com outro de valores que fazem sentido, porque ele disse que fazia sentido. Porque há muito tempo isso tem feito sentido. E a gente que está nessa mesa, a gente tem o privilégio de dizer, eu tenho certeza, né, cada um aqui pode falar por si, e o quanto disso faz sentido. Então, acho que essa é uma busca frequente, né, daqueles que confiam em Jesus. Você falou em valores, e eu preciso fazer essa pergunta para vocês. Porque eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo têm essa dúvida. Que eu tenho uma empresa formada por pessoas que possuem diversas opiniões diferentes. Certo. Eu, como líder, preciso e devo expor o que eu acredito, os meus valores, independente se esses valores, de repente, não vão de acordo ou não vão de encontro com as pessoas que trabalham comigo. Por exemplo, eu na minha empresa, eu deixo muito claro que eu sou cristão e tenho valores cristãos. Mas tem muitas pessoas que estão lá que, de repente, não acreditam em Cristo, né? Eu preciso e devo, como líder, afirmar esses meus valores? O que vocês acham? Eu acredito que o posicionamento e a clareza dos valores, sim. Isso não quer dizer faltar com o respeito da divergência. Claro. E daí eu acho que se conecta muito com a composição de times, o recrutamento, tudo isso que a gente está falando aqui, porque é observar que esses indivíduos com perfis diferentes, na verdade, se você olhar sob a ótica da complementariedade, você forma um time muito forte, com aquele que tem um ponto fraco e um ponto forte que favorece, e um ponto fraco que fica minimizado por um outro ponto forte de alguém. Então você tem essa complementariedade. E isso eu não falo nem só no contexto de colaboradores, funcionários, mas também lido com muitas empresas que vivem relações societárias, né? Grupos societários que às vezes têm uma dificuldade de entender essa complementariedade de perfis. E às vezes você olha individualmente, né, um olhar externo, né, que é até mais fácil às vezes, olha cada perfil do sócio fantástico, complementar, mas os sócios ainda não entenderam como que essa engrenagem pode funcionar com o respeito. O respeito à particularidade, à individualidade. Eu acho que eu faço isso na minha empresa, sugiro que façam em outras empresas, não só definir com clareza os valores, anunciar e respeitar a divergência, mas respeitar o respeito mútuo. Tanto o líder respeitando a divergência dos liderados, mas os liderados também respeitando, mas nunca afrontando. Né? E você acha que tem valores que são inegociáveis? Acho que todos os valores que você se posiciona, eles precisam ser inegociáveis, senão eles não deixam de ser valor. Perfeito. Eles deixam de ser valor. Então, inclusive, é algo tão profundo e sério e importante que pular dessa etapa, muitas vezes gera uma bagunça lá na frente, pela falta de clareza dos valores, porque gera uma dificuldade até de alinhamento estratégico de condução do negócio, especialmente no médio e longo prazo. Então, estabelecer é algo fundamental já o quanto antes, eu diria, né? E isso faz parte da cultura da empresa. Exatamente. Isso faz parte da cultura, entendeu? Então, assim, todas as vezes que eu estou contratando alguém para o time, eu deixo bem claro quais são os nossos valores e que a gente não abre mão. Por exemplo, nós somos uma empresa também cristã. Somos uma empresa cristã e a gente deixa isso bem claro. Então, se a pessoa quer estar dentro da nossa empresa, trabalhando e desfrutando daquilo que a gente está ofertando, ela precisa entender que ela já está entrando sabendo que é uma empresa cristã. Então, como empresa cristã, nós seguimos alguns princípios. Então, algumas coisas para a gente é inegociável. A gente é claro naquilo ali. Honestidade, gratidão, liberdade com responsabilidade. Então, todos os valores são falados. Então, se eu entendo que determinada empresa tem valores que chocam com os meus, eu não vou trabalhar naquela empresa. Entendeu? E se eu quero trabalhar naquela empresa, eu preciso, sim, respeitar quais são os valores daquela empresa. O que o líder não pode fazer?
o líder não pode fazer? Impor. Perfeito. Né? Ele não pode impor, ele não pode chegar e dizer você é obrigado. Né? Se você não fizer isso aqui, você está fora. Não é bem por aí. Porque o líder não precisa impor quando a coisa está clara. A liderança, eu acredito no modelo de liderança leve, onde a pessoa ela se sente pertencente a algo. Então, se eu como líder consigo criar esse ecossistema de um pertencimento, aquela pessoa ela vai se sentir pertencente àquilo, ainda que talvez não seja um valor. Por exemplo, o fato de ser cristão não seja um valor para ela. Eu tenho pessoas na minha empresa que não são cristãs e elas respeitam 100%. E elas até gostam. Até uma forma de levar Cristo para elas de uma outra maneira. Perfeito. A gente tem que começar a diferenciar que o fato de ser uma cultura cristã, eu não estou expondo uma religião ali. E a empresa ela continua sendo uma empresa. Ela vai ter que cumprir metas, ela vai ter que continuar dando lucro, ela vai continuar sendo profissional e exigindo tanto do líder quanto dos colaboradores que eles precisam performar, que eles precisam agir. Então acho que tudo isso não muda na relação profissional. Pelo contrário, né? Até biblicamente falando, quem não trabalha que também não coma. Perfeito, exatamente. Então a gente tem que continuar trabalhando. E o fato de ter fit cultural, isso promove uma entrada mais clara desse que está escolhendo um trabalho, porque também é uma via de mão dupla. Né? Ele está apresentando, né? Valmer está apresentando na empresa os valores de uma empresa cristã. A decisão no final é do colaborador também. Por mais que o Valmer entenda, fala, cara, você tem perfil para nossa empresa. Perfil técnico que eu estou buscando. Exatamente, você vai funcionar. Eu só estou te expondo que os nossos valores são esses. Mas o que tem acontecido no mundo de hoje em dia? É um certo preconceito para algumas coisas. E é claro que isso não é só de um lado. Tem o líder que, como o Valmer disse aqui, que ele está impondo algumas coisas. Nem Jesus impôs nada para nós. Como é que nós vamos querer impor algo sobre a nossa cultura de valores a respeito do que o cara deve fazer? Não, o valor ele está ali para que o time possa caminhar, para que todo mundo possa seguir algo que faça sentido e que a gente possa cumprir aquilo e cumprir aquela missão ou aquele alvo. Então, acho que a gente precisa separar essas questões, porque não é educar ninguém para uma religião, mas de fato para uma transformação. Porque se eu cumprir um valor lá, dentro da minha empresa, seja um valor que seja verdade, integridade, ele não fica restrito à minha empresa, ele vai ficar para a minha vida. Então, se eu for íntegro lá, eu vou ser íntegro no meu casamento, eu vou ser íntegro com os meus amigos, nos outros relacionamentos. Então, isso perpassa a minha empresa, não tem a ver somente com ela. Então, isso também é algo que é um pertencimento que faz com que a gente aceite entrar numa empresa, não para se tornar um religioso, mas antes para sofrer uma transformação de algo que também a empresa pode ensinar. Maravilha. E é interessante essa questão dos valores, porque ao mesmo tempo que também te alinha e facilita a atração, né, a contratação, eu percebo que ela naturalmente expurga, né, tendo bem claro os valores, expurga aquele que tem que destoa em algo, alguma divergência. No meu segmento de negócio, na atuação, eu tenho unidades de negócio dentro de shopping, faixa etária do meu colaborador são jovens, né? Então há muita instabilidade de saber quem é e do indivíduo e tal. E eu vejo que tanto a própria equipe quanto o próprio colaborador, muitas vezes não se percebendo pertencente ali por conta dos valores, organicamente pede para sair. Perfeito. Né? E isso se torna, essa definição então, Roger, se torna algo extremamente estratégico até sobre a questão de gestão financeira e gestão de pessoas. Redução de custos de rescisão e tantas outras coisas que estão conectadas diretamente com performance do negócio. Né? Então, eu gosto de tratar valores não com o romantismo, mas com a intencionalidade estratégica e gestão estratégica para prover resultado para o negócio. Perfeito. Vocês disseram muito sobre, nesse contexto todo, de comunicar os valores, né? Falar sobre. Então, para a gente evoluir nesse contexto, Jesus tinha uma maneira muito particular de comunicar, de falar, né?
por parábolas, falava a linguagem que as pessoas de fato conseguiam entender. Fica muito claro quando ele usa Pedro, por exemplo, que era um pescador, e para que ele entenda, ele fala: Pedro, eu vou te transformar num pescador de homens. Então ele trazia para a realidade atual das pessoas uma visão, de repente, futura, utilizando-se de uma linguagem que ela entendesse. Como que vocês veem isso? O processo de comunicação de Jesus, e como que esse processo de comunicação de Jesus, inclusive para falar dos valores, pode afetar e influenciar as nossas empresas para direcionar as pessoas para o rumo do mesmo propósito? Então, a comunicação dentro de uma empresa, ela sempre tem que ser clara. E você é um cara que prega comunicação, né? Ensina comunicação. Então, assim, a comunicação ela precisa ser clara. E existem várias formas de você comunicar. Se você pega o modelo de Jesus, ele comunicava de uma forma assim surreal. E Jesus ele separava algumas coisas, ele falava para a multidão, e algumas coisas ele falava só para os discípulos. Entendeu? Então, assim, o líder ele tem que saber o que ele fala para cada tipo de pessoa que faz parte do time dele. Entendeu? Ele tem que ter essa sensibilidade. Algumas coisas ele pode falar para determinadas pessoas e algumas coisas ele não pode falar. Entendeu? Não faz sentido falar naquele contexto, porque não vai agregar. Então Jesus tinha muito isso. Tinha coisa que Jesus falava com os 12. Tinha coisa que Jesus falava com 3. Isso. Entendeu? Tinha coisa que ele falava com 3. Então, se a gente for trazer mais, falar um pouco mais sobre o modelo de Jesus, a gente entende que Jesus ele era um especialista em pessoas. Ele sabia o que ele podia falar com cada um. Até que ponto da maturidade tinha. E quando você pega a parábola dos talentos, você vê que Jesus ele traz essa parábola, né? É uma metáfora, e ele mostra que a parábola foi dividida de acordo com a capacidade de cada pessoa. Então, para aquele que tinha 5, ele deu 5, que tinha capacidade para administrar 5. Para o que tinha 2, ele deu 2. Para o que tinha 1, ele deu 1. Então, assim, Jesus ele sabe qual que é a nossa capacidade. Eu recebi esses dias uma pessoa para um processo de mentoria e ele está com um gargalo muito grande dentro da empresa. A empresa não está mais indo. E ele tem um turnover muito alto, entra e sai pessoas, ele está gastando muito dinheiro com rescisão, entendeu? O tempo de permanência da empresa está sendo de aproximadamente 5 a 6 meses, entendeu? Então, o que mostra? Primeiro, que a comunicação dele na hora de estar fazendo uma contratação, por exemplo, está errada, entendeu? Nesse livro da doutora Érica Belon, ela fala sobre isso muito forte. Fala disso de uma maneira sensacional. É verdade. Entendeu? Ela discorre sobre esse assunto, que às vezes o próprio líder ele não sabe qual que é a função específica que precisa, não tem modelo de contratação, então ele não comunica na contratação. Então, o erro já está ali, ó, na contratação. Não está claro o que a pessoa tem que fazer. A pessoa entra na empresa e ela... Mas o que tem que fazer aqui? Tá, fica aí que você vai aprender. Pronto. Não é assim, entendeu? Então, não é assim. Então, a comunicação tem que estar clara. E esse cliente específico, o problema dele está exatamente na comunicação. Ele, como líder, não tem uma comunicação. Sabe aquela famosa frase que o óbvio tem que ser dito? E tem mesmo. O óbvio tem que ser dito. Algumas coisas... Cada vez mais. Elas têm que ser faladas. E ela não tem que só ser falada, ela tem que ser repetida. E ela tem que ser dita de novo. E ela tem que ser dita de novo. Até que haja uma compreensão. Steve Jobs falou, né, uma vez, que o óbvio meu não é o mesmo que o seu, né? E eu não sei em qual livro eu li também, que diz que o líder é um eterno entregador de lembretes. Isso é legal. É justamente por causa disso. Porque você tem que estar reforçando com frequência. E não só era um grande orador como comunicador, mas Jesus sabia, né, cara, em como ele atingiria aquele público. Então, acho que dentro das nossas empresas, em se tratando de comunicação, há várias formas. E a título de exemplo, né, nós temos empresas lá
que fazem parte hoje do C12, que, por exemplo, as questões que envolvem valores, em toda sala de reunião, seja numa reunião 1 a 1 que ele fará, os valores estão lá. Isso para mim é muito interessante, porque quando eu vou dar um feedback para o meu colaborador a respeito de uma melhoria, eu não vou dar em cima da minha percepção, mas eu vou dar em cima do valor, porque aquilo é a cultura da empresa. Perfeito. E aquilo serve para todos. Então, ó, você está descumprindo esse valor que está atrás dele ali, cara, por causa disso, por causa disso, por causa disso. E isso aumenta muito a responsabilidade do líder. Porque o falar, o comunicar, é algo que a gente faz com facilidade, mas na prática, o agir, colocar a mão na massa, isso se torna mais difícil. Então, nós nos tornamos alvo, muitas vezes, daquilo que nós estamos falando e pregando. Então, quando a gente fala sobre Jesus, se a gente não tem essa ideia de que nós temos que também dar esse exemplo, nós estamos cometendo um equívoco. Como é que a gente vai querer que a cultura avance dessa forma? Não faz sentido. Se eu mesmo não estou praticando aquilo que eu estou falando. Então fica algo que está todo mundo atirando para qualquer lado, e aquilo é balela. E aí quando o colaborador fala isso é balela, às vezes é muito verdade, porque isso é a cultura. A cultura é balela, e não o que ele está escrevendo, ou às vezes só o que ele está falando. Então isso é muito sério quando a gente fala de cultura, fala de valores, fala de todos esses assuntos referentes a Jesus, porque não pode ser só um falar, tem que ser uma prática. Você falou um negócio muito legal que realmente eu fiquei refletindo agora, porque de nada adianta o líder ser um excelente orador, Sim. se a oratória dele vai contra as atitudes dele. Exatamente. Né? Ele pode ser o melhor orador, ele pode falar da forma mais bonita possível, mas se aquilo que ele fala não condiz com aquilo que ele faz, de nada adianta. Tem uma citação do John Maxwell que eu gosto muito, que ele fala que líderes ganham primeiro o coração antes de pedir a mão. Legal. Entendeu? Os líderes ganham primeiro o coração antes de pedir a mão. No contexto de empresa, eu primeiro ganho a pessoa para mim. Eu ganho o coração dela. E quando você ganha, de fato, o coração de uma pessoa, ela passa a estar com você não apenas pelo que você proporciona para ela, como, por exemplo, resultado financeiro. Uhum. Existe algo maior que mantém, entendeu? Eu penso que empresas que estão implementando isso hoje, esse contexto de ganhar o coração para depois pedir a mão, cara, são empresas que estão tendo resultados sensacionais, que estão mantendo pessoas a longo prazo. E foi o que Jesus fez. Exatamente, foi exatamente o que ele coração, fez. Depois. É um resultado emocional, né? Tem até uma pesquisa que fala sobre o salário emocional, né? E o quanto isso tem, ao longo dos anos, especialmente nos tempos mais modernos aí, ganhado relevância frente até o pensamento imediatista das pessoas e tal. Então, olhar só para a remuneração, não, mas a remuneração emocional, o salário emocional é algo que tem que ser observado com muita estratégia, inclusive. Até pegando um gancho numa fala de Giovanni também, eu queria colocar o seguinte, a gente, para poder construir essa conexão, muitas vezes nós na liderança, a gente precisa intencionalmente estar próximo verdadeiramente do liderado. E muitas vezes estar próximo às vezes até tá vivendo algum tipo de operação ali. Né? E eu falo isso num tom de desafio, olhando para mim, inclusive, porque eu tenho várias unidades de negócio, são lojas dentro de shopping, por exemplo, e intencionalmente faço um esforço de agenda para estar lá na loja, vivendo a realidade do atendente, de alguma maneira ali. Claro que com uma mentalidade estratégica, mas vivendo a operação para construir essa conexão. Porque senão, às vezes, eu não vivo aquela realidade e tento só falar e não viver, né? E daí eu não gero essa conexão. E isso reflete algo que muito se fala até na internet e tal, que é saia da operação, tanto se fala sobre isso, né? Mas eu gosto de trazer uma pitada um pouco diferente para essa frase, que esteja na operação de uma maneira estratégica, né? Inclusive conectando com pessoas, né? E Hélio, a gente tem que parar um pouco os modismos, né, cara? Porque a internet tá cheia. Então. Às vezes o perigoso, camarada não inclusive. tá nem no tempo de sair da operação e ele, não, eu preciso sair da operação, eu preciso sair da... Exatamente. Tem que sair da operação não, irmão, depende do teu momento. É isso mesmo. Eu penso que o líder, eu falava isso hoje, né, com um amigo sobre isso, que em alguns momentos é necessário que o líder ele esteja no operacional, entendeu?
Para quê? Para que ele até melhore processos. E ele trouxe ele trouxe um exemplo do que ele fez na empresa dele, né? Ele tem uma empresa de tintas, e aí um cara que trabalha, que cuida das tintas lá, que prepara as tintas, faltou. Aí ele teve que ir lá, ele domina o processo, eu sou a favor de que o líder domine o processo, conheça, saiba exatamente como que funciona, porque se eu sei como que funciona, eu sei como cobrar. E aí ele trouxe para mim que ele precisou, né, mergulhar dentro do operacional novamente, colocar a mão, e naquilo que ele colocou a mão, ele percebeu um gargalo. Olha aí. Ele percebeu um gargalo. Aí, nisso que ele percebeu um gargalo, no mesmo dia, ele já tomou providência, ele já fez uma mudança, já trouxe mais equipamento, já fez uma outra coisa. Então, aquele ato dele colocar a mão no operacional de maneira estratégica melhorou o processo dele. Então, em alguns momentos, o líder ele vai precisar colocar a mão no operacional. E assim, é super desafiador, porque a agenda estratégica consome. Quando você está fazendo a gestão no nível estratégico, ela consome, porque é reunião, são rituais, é muita conversa, muita comunicação, muito alinhamento. Então, se deixar e não inserir, pelo menos comigo eu trabalho assim, se eu não inserir na minha agenda intencionalmente a vivência operacional, eu não vou viver ela. Porque a onda estratégica vai me empurrar, E ao contrário do que muito se fala, porque muito se fala, não, cuidado para a rotina operacional não te engolir, mas tá, e a rotina estratégica, será que ela não engole também? Interessante isso. E eu só posso realmente ir pro estratégico quando eu tenho líderes abaixo de mim, entendeu? Quando eu tenho líderes abaixo de mim, quando eu tô com uma equipe muito bem formada, porque senão, cara, como é que eu vou pro estratégico? Vou ficar só no estratégico. Entendeu? Então, dentro de cada função, eu preciso ter pessoas, eu preciso preparar pessoas. Você falou perfeitamente, preciso preparar pessoas, né? Transmitir o conhecimento. Eu vejo que Jesus fazia muito isso, né? Antes dele, muitas vezes, falar para a multidão, ele falava para os 12, ele transmitia o conhecimento. E os 12, muitas vezes, né, replicavam. O Sermão da Montanha, dizem que foi assim, né? Tinham quantas pessoas lá, né? E ele replicou, os discípulos replicaram aquilo que Jesus foi falando. Foi mais ou menos assim? Jesus ele fez um intensivão com os discípulos, né? Intensivão de 3 anos. 3 anos. Intensivão de 3 anos, porque, imagina, Jesus não teve uma proporção mundial na sua época. Ele não teve. O mundo não conhecia Jesus na sua época. Veio conhecer depois com os discípulos. Os discípulos, se você pega ali, faz as viagens missionárias que os discípulos fizeram, você vê que cada um foi para uma parte do mundo, né? Cada um foi para uma parte do mundo que naquela época, naquele contexto, eram lugares de uma população muito grande. Então cada um foi pregar num ponto. Então cada um foi multiplicar a visão que Jesus teve. Então foi um intensivão de 3 anos que ele preparou, né? Ele preparou os discípulos por 3 anos para quê? Para espalhar a mensagem dele. E 2000 anos passaram e a gente está aqui. E isso é formar legado, né? E nos 3 anos ainda fez testes, né? Porque depois, por um tempo acompanhou, depois mandou de 2 em 2. Eu acho sensacional. Fez aquele teste, parte. Vamos lá, vai lá, fala assim, fala. Vamos ver como é que vocês estão se saindo aí. Ô mestre, mas você não vai não, agora é só vocês. E aí foram, depois voltaram e finalmente, né, quando ele ressuscita e vai aos céus, aí é que a galera avança mesmo. E em contraponto a isso, como vocês veem os líderes que não transmitem o conhecimento com medo de perder o posto? Cara, eu acho que é falta de maturidade. Porque é impossível, cara. A gente sempre vai ter gente melhor que a gente. E não tem a ver com cargo. Tem a ver com capacidade, né? Você mexe com software, não é? Isso. Tem excelentes profissionais de programação. Eu sou da área, eu sou engenheiro de software por formação. Mas eu não sei sentar numa mesa para programar mais, até porque estou muito tempo fora. Mas não era o meu perfil. Então, se eu for abrir uma empresa de software, eu vou querer ensinar esse cara a programar de forma alguma. Ele precisa entender outras coisas que eu posso agregar e a gente poder crescer juntos. E esse crescer juntos é algo que a gente tem que mudar também, que eu vejo que nós como empresários, a gente precisa começar a elencar uma outra visão.
Até porque cada vez mais eu tenho compreendido, e como nosso papo é a liderança de Jesus, nossa empresa não é nossa, vem de Deus. Na verdade, tudo é de Deus. Tem um livro ótimo do Stanley Tan chamado Deus é o dono do meu negócio. Vale muito a pena. Não sei quem não leu ainda. Eu não li esse. Mas ele é fantástico e trata sobre de quem deveria ser o dono do nosso negócio. A gente sempre acha que é nosso. Não vou falar gente, vou falar eu. Você vai anotar, sei, né, Hélio? não sei ainda a opinião de vocês. Olha o Hélio anotando já. Já anota outro então, que é o Fé e Trabalho do Tim Keller, que fala muito sobre essas questões. Então, quando a gente entende isso, a gente precisa ver que o nosso colaborador ele tem sonhos assim como nós temos. E é claro que a gente tem as proporções para tudo isso, né? Nós vivemos num país que é cheio de situações, de impostos. Não vamos entrar nessa burocracia aqui. Mas entender como a gente pode realizar sonhos é como a gente vê uma empresa que faz parte também do board lá do C12 nos Estados Unidos, que ela tem um departamento para realizar sonhos dentro da empresa. Então, como é que isso acontece? É o que você trouxe há pouco, né? Falando sobre isso. Então, a gente vai ampliando essas visões para, de fato, se é um líder que a gente considera e vê que é o maior de todos os tempos, Jesus, então é em toda a esfera em que a gente atua, a gente precisa ser refletido esse caráter, dessa luz dele. Então é um pouco só para a gente trazer à mesa de como a gente tem responsabilidades a partir desse mestre que a gente segue. Roger, e o líder ele tem que estar muito bem resolvido. Com certeza. O líder tem que estar muito bem resolvido com relação ao ego. Entendeu? O que eu percebo? Que alguns líderes, que eu nem considero como líder, eu considero como chefe, né? Porque tem diferença de você ser chefe, de você ser líder. Eu vejo que alguns líderes, eles têm problemas em ter pessoas melhores do que ele na equipe. Entendeu? Por exemplo, se tem uma pessoa que é muito boa na equipe, aquele cara dá um jeito de boicotar aquela pessoa. E ele não entende, Infelizmente, cara. é verdade. Ele não entende. Há um tempo atrás, eu estava vendo uma matéria sobre Henry Ford. Então, assim, se você pega o Henry Ford, você vai ver que o Henry, ele não era um cara letrado. Ele não era um cara da faculdade, um cara que, entendeu, era o melhor na época. Mas ele foi questionado muito sobre isso, né? Ele tinha uma mente muito à frente do seu tempo. E uma vez, num questionamento sobre as capacidades mentais dele, ele disse assim, olha, um repórter perguntou para ele, ele disse assim, não, eu não preciso ser o cara que sei tudo. Eu só preciso ter pessoas melhores do que eu trabalhando para mim. Olha que sacada. Uhum. Pessoas melhores do que eu. Ele disse assim, olha, eu posso não saber uma coisa, mas com um telefonema eu tenho aqui uma equipe de pessoas que sabem muito mais do que eu naquele tema específico e eu vou conseguir resolver aquilo. Então o líder ele tem que estar com as suas questões de dentro muito bem resolvidas, porque senão, primeiro, ele nunca vai multiplicar, ele nunca vai crescer a empresa dele, a equipe dele, e eu sempre classifico que o que determina a capacidade de crescimento de uma empresa é a capacidade de liderança, de você mover pessoas, né? O quanto você é capaz de mover pessoas, o quanto que você consegue fazer com que pessoas caminhem a partir da sua fala. Então, se eu tenho um ego ferido, tem até um livrinho pequeno assim, ó, chamado Ego Transformado. É muito legal para a gente poder falar, é bíblico também, do Timothy Keller, se eu não me engano agora, Ego Transformado. E ele fala exatamente de problemas como ego. Então, se o líder tem um ego inflado, ninguém que for muito bom perto dele vai continuar, vai conseguir ficar. Entendeu? Ele não vai conseguir multiplicar, ele vai limitar. E eu sempre digo isso, né, para minha equipe. Por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha equipe hoje que eu treinei. Eu treinei na área de vendas. Eu treinei, peguei, ensinei o processo, ponto a ponto. Hoje, ela é melhor do que eu dentro daquele produto. E graças a Deus. E graças a Deus. Que bom, é isso mesmo. Muito bom. Por causa disso, eu tô aqui hoje. Exatamente. Eu tô aqui agora, podendo ter esse tempo com vocês. Entendeu? Então, toda vez que eu tenho eu lapido alguém na minha equipe, eu fico feliz, eu falo pra eles o tempo inteiro, olha, eu quero que você se torne melhor do que eu. Porque eu ouvi uma frase essa semana que me fez pensar. O papel do líder, um dos papéis do líder é a cada dia ser mais inútil. Não precisar depender, né? Não criar uma dependência dele. Entendeu? Não criar uma dependência. Podemos encerrar agora o podcast aqui. Vamos para casa. Muito legal. E
Você estava falando, eu estava refletindo sobre o plano de carreira que Jesus talvez empregou aos discípulos, né? Perfeito. E Excelente. Porque ao liderado também ele enxergar esse crescimento é importante, né? Não só o lado do líder em acreditar e construir esse desenvolvimento, mas o liderado também enxergar, não só com a visão lá do céu, né? Pensando ali na carreira de Jesus, mas quais são os steps? O que ele precisa fazer para chegar num próximo nível, né? E trazer essa clareza é importante para o liderado também. E Jesus fez muito bem isso, né? Mostrando todo o caminho, né? Desenhando o caminho, né? Ego na verdade. zero, né? Exatamente. Ego zero, né, irmão? Ego zero. Então ele entregou o conhecimento com força, né? Até porque conhecimento, no final das contas, hoje é commodity, né? Conhecimento, hoje nós estamos numa infodemia, se for parar e pensar, né? O tanto de conhecimento que tem distribuído aí. Não estou nem falando do pago, não. De todos os tipos, né? Tudo que é tipo. E talvez o grande desafio hoje está na curadoria disso, né? E entender qual tipo de conhecimento é útil ou não. E daí talvez o líder tenha um papel importante de direcionar, olha, vai aqui, aqui e aqui. Então talvez é um papel de curadoria do conhecimento para próximos steps de crescimento nesse plano de carreira, né? E quando a gente fala em conhecimento, e até fazendo um gancho com o que o Valmer falou, né, que ele falou que essa disputa de ego tem que ser de dentro para fora, e o autoconhecimento, vocês acham que é de extrema importância para o líder, antes de liderar, se autoconhecer? É importante para tudo. Totalmente. Pelo amor de Deus, cara. Você evita até briga com a esposa, querido. É verdade. Com certeza. Porque autoconhecimento, ele liberta a gente. A partir do momento que você sabe quem é, reconhece suas fraquezas, né? E eu vou expor uma minha aqui, né? Uma muito forte minha era a questão do orgulho. Meu Deus, para me pedir perdão era a coisa mais... Terrível. Terrível, cara. Eu brinco que lá na família lá, né, dos meus pais, era meu pai, eu, minha irmã e meu irmão. Só minha mãe que se safava, porque a gente sempre sabia tudo, a gente sempre tinha razão. E aí as discussões depois do casamento se intensificaram. Na empresa também, esse ar de não, porque a empresa familiar, né, que a gente tem, porque a gente está fazendo, porque a gente está assim, assado e tem que ser desse jeito. Sofri demais. Isso lá nos meus 28 anos, na minha imaturidade ali. 28 anos, hein? E como você resolveu isso? Como eu resolvi? Ou não resolveu? Não, resolvi assumindo isso diante de Deus. De verdade. Assim, eu recomendo não só isso, mas recomendo terapia, recomendo outros auxílios que nós temos aí, são muito úteis, né? Profissionais que podem nos ajudar nesse autoconhecimento são fundamentais. Mas eu comecei a reconhecer algumas demandas minhas que fizeram com que eu desse passos para melhorar isso, para que fosse algo onde eu pudesse avançar nessas áreas. Então, não só na empresa, mas o autoconhecimento, ele promove o teu relacionamento, que é esse relacionamento vertical entre você e Deus, de algo que é muito mais honesto, mais sincero, porque você não tem como esconder nada dele. E a partir do momento que você tem essa sinceridade, sabendo quem você é, ele é fiel também para contribuir nessa tua melhoria. Então eu vejo que autoconhecimento é bom para tudo. É necessário hoje em dia, porque a gente evita brigas, discussões, sabe quem é, vai encontrar caminhos para melhoria e assim a gente vai continuar avançando em maturidade e santidade. Dentro dessa área do autoconhecimento, uma das principais habilidades que você desenvolve quando você mergulha nesse autoconhecimento é a habilidade de se perceber. Porque grande parte dos comportamentos que nós temos, eles são reativos. Sim. Entendeu? Você faz e não sabe por que faz. E quando você vê, já foi. Quantas coisas que a gente já fez e a gente falou, caramba, não era para ter feito isso. Você não queria fazer em alguns momentos, mas foi reativo. Então, quando eu mergulho para dentro do autoconhecimento e começo a trabalhar e olhar para mim, porque às vezes eu não consigo me perceber. Eu não consigo perceber, por exemplo, a minha ignorância. Eu não consigo perceber a minha falta de sensibilidade. Eu não consigo perceber a minha falta de empatia. Porque são qualidades que um líder tem que ter para poder liderar pessoas. Tem que ter empatia, tem que ter sensibilidade,
tem que ter a habilidade de saber ouvir as pessoas. Então, quando eu não me percebo, eu não consigo ver os meus próprios comportamentos. E é quando você vem para a área do desenvolvimento pessoal, que inclusive eu dou treinamentos a respeito disso hoje, e eu passei por isso lá em 2019, quando eu tive um burnout, cara, eu não estava percebendo. Eu estava workaholic ao extremo. Eu só vim perceber onde que eu estava quando parei na frente do médico, né, num pronto-socorro de emergência, e o médico ali falou para mim, cara, se você não mudar o seu estilo de vida, infelizmente você não vai ver a sua filha crescer. Nesse contexto, na época, minha filha tinha 1 mês de idade, a mais nova, e aquilo foi um gatilho para que eu despertasse. Tem que mudar. Para que eu tinha que mudar. Eu percebi, eu comecei a perceber. O que eu comecei a perceber? Os meus comportamentos. Eu comecei a entender tudo aquilo que em mim estava atrapalhando o meu progresso. Aí foi aonde eu mergulhei em mentorias, em treinamentos de desenvolvimento pessoal. Comecei a ler, procurei mentores, procurei ajuda para poder eu começar a me desenvolver. E dentro disso... Não, pode continuar. E dentro disso, no contexto da gestão das emoções, foi aonde eu comecei a entender que muito dos comportamentos que eu tinha, ele era fruto de uma má gestão emocional. Entendeu? E se você pegar para analisar hoje, dentro do contexto empresarial, a grande maioria dos problemas que nós temos não é técnico. É comportamento. Exatamente. Não tem a ver com técnico, não tem a ver com a capacidade técnica da pessoa. A pessoa é muito boa naquilo que ela faz, de maneira técnica, mas a parte do comportamento é onde está o problema. Tem até uma estatística que diz que se você é contratado pela hard skill e demitido pela soft skill, né? Não, tem uma pesquisa que traz que 9 em cada 10 pessoas são demitidas. Elas são contratadas pelo perfil técnico e são demitidas pelo comportamento. Exatamente. Então, se você parar para ver, o grande problema é comportamento. Comportamental. É comportamento. E como é que eu trabalho comportamento? Eu preciso de autodesenvolvimento. Então, quanto mais o líder se desenvolve como pessoa, mais ele vai conseguir extrair o melhor das pessoas que estão ao seu redor. Porque às vezes eu tenho um talento do meu lado ali, ó. Eu tenho uma pessoa excepcional do meu lado, mas eu não consigo perceber. Porque na grande maioria eu tô com as minhas lentes sujas. Eu tô com o meu sistema de crença em conflito. Aí volto do ego. Pô, vou ter que boicotar esse cara aqui, esse cara tá se achando demais. Entendeu? Ele tá se achando demais. Entende? Então, eu considero que primeiro, todo líder, ele nasce líder. O John Maxwell fala uma coisa, não existe um líder que não tenha nascido. Mas no contexto de liderança, a liderança se desenvolve. Tem algumas pessoas que elas têm uma facilidade maior para liderar, tem. Na parte dos perfis comportamentais, a gente entende isso, tem pessoas que elas têm uma facilidade maior. Mas a liderança, ela é desenvolvida. E um ponto que faz a liderança ser desenvolvida é o autodesenvolvimento. Eu queria até colaborar, porque essa semana eu tive duas reuniões com 2 empresários diferentes e o Valmer falou sobre o se perceber. E foi muito nesse viés que a gente estava conversando. Um deles falando, né, de como era a reação dele, que é uma reação muitas vezes, por isso que a gente fala, né, e não dá para a gente separar o nosso negócio da nossa vida pessoal. Nós somos um só. E a gente muitas vezes reage da mesma forma. E ele se percebendo, falou, rapaz, eu preciso mudar. E eu tô vendo que em algumas reuniões, até por entender que ele precisava se perceber naquilo que ele estava cometendo um exagero, ele falou assim, agora eu tô lá e parece que vem na minha mente assim a reação que eu deveria ter. E agora eu tô me segurando, velho. E já tô orando a Deus ali e pensando o que eu vou fazer. Quando ele traz isso para o consciente é uma coisa, mas nem sempre a gente vai estar consciente disso. Então é um processo de conseguir errar, treinar, fazer de novo, até você ir ganhando cancha aí para estar jogando melhor. E o outro falando sobre ego. Total. Falou sobre ego, falou, rapaz, eu tô agora, né, conquistou muitos degraus aí na empresa, né, tá muito bem sucedido, mas falou, cheguei num ponto que para mim não tá valendo nada a pena. Não é isso que eu quero e tal. E ele relatou isso para mim. Foi uma primeira conversa que eu tive com ele. Ele falou assim,
rapaz, eu tô entendendo que é propósito, a gente tem que transformar vidas. O meu ego era muito inflado, era muito assim, começou a discorrer sobre ele. Então, acho que isso também é uma prova de quem está buscando uma melhoria. Se compreende, tem esse autoconhecimento e começa a dialogar também para uma melhoria, para entender que mudanças ele precisa ter para com os outros, para poder também fazer diferença para si mesmo. Então, acho que são dois exemplos que eu tive agora. Eu ia trazer também para contribuir 2 aspectos que acho que colaboram com esse autoconhecimento, né? Você comentou na tua fala, Giovanni, a questão do propósito. Eu gosto de pensar em gestão de propósito, né? Porque dentro da nossa volatilidade de vida, né, do dinamismo da vida, é preciso refletir a cada momento, se perceber e talvez modelar um pouquinho, atualizar um pouquinho o propósito, né? E ir ajustando conforme o momento de vida. Sei lá, eu, recém-casado, sem filhos, tinha uma intenção ali de propósito, né? Hoje, com 3 filhos, um contexto empresarial diferente, tem um outro olhar de propósito, né? Pensando de forma bem prática, né, a questão do propósito. Então, eu gosto de refletir sobre gestão do propósito dado o dinamismo da vida, né? E um outro ponto que eu queria colaborar diz respeito ao que um filósofo brasileiro fala, inclusive, sobre a facilidade de você se auto-reconhecer quando você vive de fato o momento presente. Nossa. Porque hoje também, não só por conta da abundância de conhecimento, dos acessos que a gente tem, mas até mesmo enquanto empresário, gestor, a gente recebe muita informação e ou a gente está olhando muitas vezes para o passado para analisar algo, enfim, ou olhando para o futuro, se preocupando com algo que e esquece de viver o momento presente. E ao não viver o momento presente, você não consegue olhar no espelho. Perfeito. É verdade. Né? E se enxergar. Então, o que esse filósofo fala é que você precisa ser microdetalhista para olhar o momento presente e fazer disso um hábito. Para isso tem que ter intencionalidade e exercício mesmo. A todo momento, peraí, como que vai ser a minha reação? Peraí, o que eu tenho que... E no começo ser uma construção de algo como uma academia, né? Vou forçado, vou pro presente de forma forçada. Daqui a pouco se torna algo mais natural, mais leve, né? Então esses 2 aspectos acho que são bem importantes para esse autoconhecer-se. Ô, Roger, fechando, a gente está repetindo o tempo todo o mesmo padrão. A gente está repetindo o mesmo padrão, entendeu? O tempo todo. A gente não está criando algo novo. A gente está buscando sempre nas nossas caixinhas mentais uma forma de reagir àquela situação. Então, quando eu me percebo, cara, eu já sei que isso aqui vai dar. Eu já sei exatamente onde é que vai dar isso aqui. Aí eu me antecipo. Né? Eu me antecipo e, por exemplo, saio. Ontem mesmo eu passei por uma situação como essa. Eu tive um embate, né? E de repente eu percebi o que ia dar aquele embate. Se eu permanecer... Se eu falar alguma coisa agora, vai dar ruim. Então eu percebi. Isso mesmo. Eu me percebi, eu percebi a emoção. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, tem gente que acha que inteligência emocional é você ser um monge que... Não, é você saber usar a emoção certa, na intensidade certa, na hora certa. Então, eu percebi a emoção. Qual a emoção que eu tive? A raiva. Veio. Percebi ela. O que eu fiz com aquela raiva? Deixei ela explodir. Se eu deixo ela explodir, eu ia falar coisas que ia ferir e ia magoar. Então, o que eu fiz? Cortei o fluxo. Peraí, deixa eu sair. Saí do ambiente, saí fora e fui. E só hoje que consegui falar sobre o assunto. Então hoje fui falar sobre o assunto com outra cabeça. Porque Perfeito. Eu me percebi. Eu vi o que eu ia fazer. Eu vi que ia dar ruim. E olha uma questão bem prática sobre esse teu relato, né? Você até ao falar fez, né? Você respirou. E o que é isso, né? Isso é exatamente estar onde você está. Estar no momento presente, porque a gente respira sem perceber que respira. Agora você faz intencionalmente para vir para o momento presente de fato. E daí se perceber por completo. Então, sabe, isso aí é um hacker, né? É um hack cerebral. É um hack cerebral. A dica muito simples, né? Você pega, se está se percebendo fora do momento presente ou com uma chance de reação não controlada, para e respira.
para e respira. Não que você não respira, mas para e respira intencionalmente. Observa a tua respiração. Pronto. Perceba que você está Perceba que você respirando. está respirando. Você já vem para o momento presente completamente, né? Perfeito. Jesus, ele provocava nas pessoas um autoconhecimento ou não? Porque assim, uma coisa que nem você disse, Valmer, você se percebeu, né? Sim. E sabia onde aquela reação ia dar. Mas será que Jesus, ele provocava nas pessoas que estavam ao redor dele para que elas se autoconhecessem? Como que vocês veem isso? Eu acho que sim. Quando você perguntava, eu tentava me lembrar de algumas... De alguma situação, né? E eu acredito que sim. Porque se eu pegar, talvez aí quando Pedro falou que não negaria e negou, aquilo fez ele refletir mesmo quem ele era, a ponto de depois Jesus voltar e perguntar sobre se de fato ele o amava, né? E ele termina dizendo, Senhor sabe que eu te amo. Então talvez aquilo tenha sido um bom processo de autoconhecimento para saber quem ele era. Tem um líder americano chamado Craig Hill que ele fala que a gente tem que ter identidade e propósito. São duas coisas que a gente precisa ter claro nas nossas vidas. Até para a gente buscar o momento presente, entender quem nós éramos, quem nós somos e mirar um futuro. Mas não com a felicidade lá, mas por aquilo que Deus já depositou. Então acho que tudo isso ele provocava sim, e não provocava só o autoconhecimento no sentido positivo não, ele provocava outras coisas. Os fariseus da época ficavam loucos com ele. É verdade. Né? E ali com certeza emoções eram nutridas ou emoções acabavam acontecendo ali por algo que talvez eles não quisessem, porque desafiava, né, o momento da época. E eu acredito que ele provocava sim, de fato. E detalhe, a fala dele trazia reações. Isso. Então, nas reações, a gente sabia exatamente o processo que estava acontecendo dentro da pessoa. Então, ele chega para o jovem rico fala, poxa, mas o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala, olha para ele assim, a Bíblia fala porque Jesus olhou para ele, né? Olhou para ele e falou assim, ó, vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus não queria a riqueza do jovem rico. Ele queria o coração daquele jovem. E aí algumas pessoas usam isso para falar, Jesus é contra a riqueza. Não, se você continua lendo a passagem mais para baixo, você vai ver que o próprio Jesus que disse pro jovem rico, falou assim, ó, em outras palavras, né, ele não entendeu. Ele não entendeu, porque não há quem tenha, né, deixado pai, mãe, e tenha sacrificado, abrido mão de coisas que já não receba no presente 100 vezes mais no porvir a vida eterna. Então Jesus estava deixando bem claro para ele que o que ele queria era o coração. Então eu acredito que o líder hoje, algumas verdades ele precisa dizer. Ele pode provocar isso. Ele pode provocar isso, entendeu? O líder precisa dizer algumas coisas. É claro que há várias formas de você falar uma mesma coisa. Né? Eu sou a favor de que dentro de um respeito, dentro de uma ética, o líder tem que falar algumas coisas. E na fala do líder, a gente vai ver e medir. Isso, e Jesus sempre adotando uma postura de correção fraterna. Né, a todo momento. Eu estava buscando um trecho também para falar sobre essa provocação. E eu acredito realmente que Jesus a todo momento estava provocando esse autoconhecer-se. Né? E lembrei de um trecho da Bíblia que fala sobre Marta e Maria. Né? E daí ele fala, Marta, olha, você não está aproveitando a melhor parte, né? E você está aí nessa correria e não está aproveitando a melhor parte. Olha só que baita reflexão para Marta. Né? E num tom não de comparação, mas de olhar como uma inspiração para o outro também. Ele apontou, direcionou e deixou a reflexão ali, né? Fez uma provocação, né? Sempre que uma torre reta é erguida, ela denuncia tudo que está torto. Exatamente, exatamente. Então, sempre quando uma pessoa entrega muito, isso denuncia todos aqueles que não estão entregando. Perfeito. É isso. Uma passagem da Bíblia onde Jesus lava os pés dos discípulos. O que isso quer dizer? Fora a humildade que você já falou. O espírito de servo, né? Dá o exemplo. Ele estava ali trazendo bem mais claro, bem de maneira ampla, que maior é o que serve. Entendeu? Maior que serve. Então,
Assisti recentemente uma cena do The Chosen. Você assistiu essa cena? Cara, é fantástico essa parte que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e o contexto no qual eles organizaram ali ficou sensacional. E a gente, né, a cena traz, a Bíblia não, é uma série, né? Uhum. Mas a cena traz Jesus entrando ali, né, com a bacia, com a toalha. Aquele ato ali de lavar os pés, quem fazia eram os servos para com os seus senhores. E Jesus, ele fez o contrário, né? Ele fez o contrário, ele lavou. Então ele mostrou que no reino de Deus maior é aquele que serve. E o líder, que é um bom líder, um líder que está bem resolvido, ele é o líder que serve. Entra dentro daquele contexto do livro que você me indicou, Hélio, do Monge o Executivo, que ele fala sobre a liderança servidora, né? Sim. Que ele coloca Jesus como o exemplo de liderança servidora, né? E uma coisa que ele falou muito legal nesse livro é que a liderança servidora, ela está pautada no discernimento entre você saber o que é a vontade e o que é a necessidade dos seus liderados. Então, quando você conseguir discernir se aquilo que os seus liderados estão pedindo faz parte da vontade ou da necessidade deles, você consegue servi-los de uma maneira muito mais assertiva. E nessa relação de líder e liderado é preciso ter essa confiança, porque se não tiver toda essa provocação que o líder faz para prover uma oportunidade de crescimento a partir de uma necessidade que o líder percebe do liderado, se não tiver a relação pautada na confiança, o liderado entende talvez tudo errado. Então precisa ter essa confiança. E daí, no contexto de Jesus, é evidente, né? É o líder que eu confio de olho fechado, né? E quando a gente consegue despertar isso nas pessoas que trabalham com a gente, nós temos um time mais engajado. Muito mais. A gente tem pessoas mais engajadas com a causa, entendeu? A gente sabe que é comum hoje nas empresas ter leilão, né? Alguns empresários, eles vêm assediar, por exemplo, os melhores profissionais do mercado, os melhores profissionais da sua empresa. Ele sabe que tem uma pessoa muito boa, aí ele vem e ele quer ali fazer uma proposta maior. Quando eu tenho uma liderança sadia, né? Eu tenho uma liderança sadia e eu tenho o coração das pessoas que estão comigo, nem sempre o valor financeiro vai falar mais alto. Porque eu já vi inúmeros casos de pessoas que foram pelo valor financeiro e depois se arrependeram e viram que o que elas tinham lá na outra empresa, o líder que elas tinham valia muito mais. A percepção de valor e preço, né? Valor e preço. Então, o líder que ele é o líder servidor, aí o que você trouxe, cara, sensacional. O líder, ele tem que estar perto, ele tem que saber um pouco do contexto pessoal, quais são os sonhos, o que é importante para aquela pessoa. Eu faço questão o tempo inteiro de entender quais são os sonhos dos meus colaboradores, o que você está querendo alcançar, o que você quer para esse ano. Então, todas as conversas e feedbacks que eu vou ter com eles, eu vou fazer em cima dos sonhos, em cima do que ele tem como meta para a vida dele, como objetivo para a vida dele. E aí aquilo traz uma proximidade maior. Então, acaba que a performance, ela se torna mais leve, não uma coisa tão pesada. É isso aí. Quem não serve para servir, não serve para nada. Eu ouvi isso uma vez e gravei. E, de fato, a gente precisa aprender a servir, e hoje em dia, não sei se pela cultura ou pelo que a gente tem visto, me parece que essa questão do servir ficou algo muito isolado, como se... Acho que todo trabalho é um servir, né? E aí um colaborador entra para trabalhar na empresa, ele acha que metodicamente, sistematicamente, ele vai ter que fazer só aquilo que ele foi contratado. E eu não estou dizendo que ele não tem que fazer e cumprir as responsabilidades dele. Mas ele não se dá a chance de poder servir em outras áreas, ainda que pequena, seja por aprendizado ou pelo simples fato de servir, que é onde você vai estar aprendendo muitas vezes. Então, e isso não tem a ver só com a geração, não. Eu acho que isso tem a ver com o ser humano. Eu acho que o nosso caráter hoje,
ele nos colocou em posições onde a gente acha que porque eu atingi um determinado nível, eu não posso fazer algo que era o outro quem tinha de estar fazendo, meu colaborador quem tinha que estar fazendo. Isso não existe, no meu ponto de vista. E se tomar o exemplo de Jesus, e o Valmer explicou bem qual foi o motivo dele ter lavado os pés, porque na época era a profissão que teoricamente... O servo fazia... Não, e não era qualquer servo, era o servo que, se eu fosse comparar hoje, é o que ganharia menos, que não tinha muito valor. Era uma posição sem valor. Não tinha valor. E ele vai lá e se coloca nessa posição. Como Senhor, ele... Então, isso só mostra que a gente tem que se diminuir mesmo, né? A gente tem que diminuir para que ele cresça. E como que a gente consegue fazer isso na prática? Porque, às vezes, parece abstrato, né? Tá, tudo bem, eu tenho que ser um líder servidor, eu preciso servir. Mas como que eu posso fazer isso na prática? Deixa eu dar um exemplo, porque é o óbvio muitas vezes negligenciado, né? Uhum. É o óbvio que precisa ser dito, às vezes é anunciado e até no tom de exemplo. Eu tinha uma colaboradora que ela me trouxe uma curiosidade sobre como funcionava ter uma graduação. Para mim, algo tão óbvio, mas ela não sabia sequer fazer uma inscrição num vestibular. Ela não sabia como funcionava, e daí eu fui entender. E daí eu fui servi-la, né? Então não tinha nada a ver com o trabalho, mas eu dei um recurso importante, tempo, atenção. Isso. E entendi que ela seria a primeira pessoa da família dela que tinha a chance de ter uma graduação. E a primeira pessoa da família dela que estava com esse caminho de buscar uma graduação. E daí ela sentou na minha frente, a gente estava numa mesa de escritório, e eu abri no notebook alguns sites e mostrei para ela alguns caminhos de faculdades, presencial, EAD, expliquei para ela o que para mim era básico, óbvio, trivial, mas para ela era uma descoberta. E às vezes é nessa simplicidade de algo talvez não preparado, mas a oportunidade que Deus nos dá às vezes de fazer um servir desse jeito, né? Verdade. Até hoje, ela não só não esquece, mas agradece porque ela destoou da história de gerações da família dela, porque é a primeira pessoa que está cursando uma graduação num conjunto familiar gigante lá no contexto dela. E eu fico até emocionado, assim, feliz, porque é aquela história, a gente serve, cara, mas na boa, a gente é muito mais servido. Né? Porque o benefício da felicidade que eu encontrei de poder ouvir o relato dela tantas vezes, até às vezes repetitivo, mas ela uma gratidão, e não tinha a ver com fazer sorvete, no meu caso ali, né? Não tinha a ver com o atender bem, o conferir o troco, não, era algo da vida, do cotidiano, que para mim era óbvio e para ela era uma descoberta. Estou trazendo um exemplo bem real, assim, simples, mas para dizer que às vezes a questão é a gente estar atento para as oportunidades de servir numa condição de liderança, às vezes não técnica. Perfeito. Claro. Né? Mas uma liderança num contexto humano. Exatamente. De relação humana. Perfeito. Um conselho. Algumas outras situações, por exemplo, a gente já fez com alguns funcionários de ensinar inteligência financeira básica. Né? Porque a gente tem lá um ciclo financeiro que envolve um adiantamento financeiro, e daí a pessoa depois recebe o salário, desconta o adiantamento, e a pessoa não entende isso, passa uma dificuldade de entendimento, e daí a gente explicou para ela, olha, o adiantamento você não precisa no meio do mês, então faz o seguinte, abre uma conta digital, coloca para render por 15 dias, você vai ver que vai multiplicar o seu dinheiro. E a pessoa não sabia. Ela não sabia, não tinha a menor noção que funcionava daquele jeito. O contexto bancário, o contexto de investimento, e para ela foi uma descoberta também. Então, questões que aparentemente podem soar como básico para o líder, mas às vezes é só você se entregar para um servir, eu não vou dizer aleatório, mas um servir tão diversificado diante de um contexto de conexão humana, né? E daí todos nós temos como servir, porque de alguma maneira, em alguma variável de vida, você tem a condição, por oportunidade de vida, de saber mais do que o outro, em algum aspecto. Então, dá sempre para ajudar. Eu tenho dois pensamentos sobre isso. Dependendo do tamanho da empresa, dá para a gente fazer essa gestão mais de perto e a gente entender quais são as necessidades. E a grande maioria das empresas no Brasil hoje são menores, né? São pequenas.
não tem mais do que 10, 20 funcionários. Sim. Então, quando a gente fala de uma empresa menor, dá para a gente fazer isso. Dá para a gente ter essa gestão mais de perto, mais humanizada, entendeu? Se doando e mostrando que se importa. E eu gosto dessa ideia do líder demonstrar que ele se importa. E quando o colaborador entende que eu me importo, eu conquisto nele um grau de admiração. Ele fala, cara, no meio dessa loucura toda que ele vive, ele tá me perguntando sobre uma coisa específica, de algo que ele conversou comigo. Uhum. Então, essa gestão humanizada, ela é essencial. Empresas maiores, aí eu tava pensando aqui, como que poderia ser essa questão que o Roger trouxe, uma pergunta muito pertinente. Como é que a gente faria isso? Me lembrei de um podcast que o João Adib, da CIMED, estava falando. CIMED, né? Vocês conhecem, gigante, muito funcionário. Como é que o João Adib, naquele contexto, ele vai servir? Como é que ele vai servir? E aquilo me encantou. O que ele fez? Ele foi em cada departamento da empresa. Ele entrou em tudo. Ele testou tudo que tinha na empresa. Desde o banheiro, a catraca, tudo. E ele começou a ver coisas dentro da empresa que não existia. Por que não tem isso? Por que isso aqui tá assim? Por que isso aqui tá assim? Então, o que ele fez? Entendeu o que tinha que resolver e ele melhorou a vida das pessoas que estavam trabalhando com ele. Estabelecendo processos, melhorando as condições de trabalho, treinando equipes, dando mais atenção. Então, essa é uma forma também do líder ele mostrar que se importa, essa liderança. Porque no caso dele, por exemplo, empresas maiores, o CEO não tem esse tempo de estar fazendo isso. Mas ele tem várias lideranças, né? Ele precisa ter um time de líderes muito bem alinhado, né? Que se ele cuidar desse time de líderes, esses líderes eles vão trazer tudo que está acontecendo na empresa. Então é uma forma de resolver isso. Ele identificou a necessidade. E a partir disso serviu. É exatamente o que o livro O Monge Executivo fala, né? Para a gente identificar a necessidade e não a vontade. Então, a partir do momento que a gente identifica a necessidade, a gente consegue servir melhor aqueles que estão ao nosso redor. Você falando nesse contexto de empresas maiores, né? Eu trouxe 2 relatos usuais diante de algo não intencional, mas aconteceu e eu dei essa atenção. Eu acredito muito também na cadeia de comando, né? A gente ter a condição de bem desenvolver a liderança com um alinhamento estratégico desse espírito de servir, e isso, por exemplo, o espírito de servir é um valor no meu negócio. Espírito de servir é um valor no meu negócio. E isso, a liderança está bem antenada em relação a isso e atenta numa escuta ativa, né? Então, por exemplo, em processo de avaliação de desempenho, além de características técnicas que a gente acompanha e desafia e desenvolve, há sempre um olhar para algumas questões de valores. Daí a gente sempre pede assim para o líder olhar os valores e identificar ao menos um deles, uma questão bem prática, ao menos um dos valores para abordar na conversa. E às vezes o valor é o espírito de servir, por exemplo, né? Como que eu sirvo ou como eu sou servido, né? Daí tem até líderes criativos, né? Que, por exemplo, não, Hélio, eu fiz o seguinte, eu peguei, amassei um papelzinho, deixei no balcão e deixei cair sem querer. Sem querer não, né? Fiz cair. Pra quê? Pra ver se o meu liderado ia lá e pegava. Então isso dá a noção de espírito de servir. Eu falo, nossa, sensacional, é isso. E daí vamos conversar mais sobre isso e massificar essa conversa. Massificar essa conversa. Porque se isso for esporádico, não se torna comum. Não se torna um hábito. Então precisa trazer pro cotidiano mesmo. Então não é fazer a palestra show, mas é igual você falou do cara da CIMED, né? Pô, fui lá, rodei, rodinha no sapato mesmo, né? Rodei e entendi as necessidades, conheci as realidades, né? E isso de forma cotidiana, né? Interessante é que dá para fazer, né? Seja na grande ou na pequena, dá para fazer. Enquanto vocês falavam, e há vários exemplos, né, a respeito disso, mas eu queria linkar com uma das essências a respeito do que nós vivemos. Porque se tudo pertence a Deus e Ele depositou sobre nós aquilo que Ele quis,
de alguma maneira nós estamos exercendo bem o princípio da mordomia, administrando bem essas questões que ele nos colocou. Então, a mordomia é uma questão, isso também já vai para a questão da generosidade, porque se eu sirvo, eu estou sendo generoso com o meu tempo, estou sendo generoso olhando para o outro, né? No caso do Adib, vivendo uma necessidade deles ou dos colaboradores deles, que pode parecer que não é, mas, poxa, é sim, ele teve lá, ele percebeu que se poderia melhorar e se colocou no lugar do outro. Então a gente vai exercitando conceitos que outrora a gente não costuma falar e que de fato está totalmente ligado com os nossos cotidianos, principalmente no mundo empresarial, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, a partir do momento que a gente começa a elencar isso e trazer isso como uma base de conhecimento, explicando frequentemente, trazendo isso à tona, né, trazendo os valores, o nosso liderado também ele vai entendendo que ele pode ser transformado. E, gente, é um exercício que vai ser até o final da vida, no meu ponto de vista. Com certeza. Porque não tem outra forma, né? A gente melhorando e melhorando também o outro e querendo que esse outro possa desfrutar dessa melhoria também. Estratégia de rotina. Exatamente. Estratégia de rotina. Pessoal, vamos caminhando pro encerramento. Ô, louco, pode falar Mas para que a gente pudesse encerrar com chave de ouro, eu queria fazer uma pergunta a mesma pergunta para cada um de vocês, né? E individualmente vocês vão respondendo. Mas para aqueles que estão nos assistindo, qual dica de ouro que vocês deixariam para que essas pessoas que nos assistem, inspirados no modelo de liderança de Jesus, né, como que eles poderiam dar o primeiro passo? Posso começar? Pode começar. Eu gosto de olhar para o desafio de imitar. Tem até um livro que fala sobre imitando Jesus, a imitação de Jesus, alguma coisa assim. Então, me inspirar... Isso, E daí eu fico pensando assim, o que é o fundamental? O que é o fundamental nessa liderança? É a dica de ouro, você falou, né? É amar, né? E daí não é apenas gostar das pessoas, mas é exercitar o amor que Jesus pregou pelas pessoas. E daí isso supera tantas coisas no contexto humano. Paciência, tolerância, desigualdades, conflitos, confrontos e tantas coisas. Então, se eu pudesse deixar uma dica aqui, o que eu procuro viver, não é fácil, né? Não é nada fácil, é desafiador para mim, mas no momento que eu estou na condição de líder ali, conduzindo um grupo de pessoas de um ponto A para um ponto B, né? O insumo principal é amor. Né? Desculpa, até vou cortar vocês, porque eu preciso falar isso, mas ainda voltando pro livro O Monge Executivo, ele fala exatamente sobre o amor de Jesus. E ele fala que as pessoas veem o amor muitas vezes como um sentimento só. Mas mais do que um sentimento, o amor é um comportamento. Ele até cita, eu acho que, salvo engano, no livro ele cita, não sei se Hitler ou algum ditador, alguma figura histórica aí que fez muito mal à humanidade. E como amar uma pessoa dessa, né? E no livro fala, olha, não é o amor sentimento, mas a forma como você se comporta perante uma pessoa dessa. Eu decidir amar, e a partir disso, agir fruto dessa decisão, né? Então, acho que seria uma dica de ouro aí. Eu quero citar um trecho do meu livro, que eu lancei recentemente, chamado Um Olhar para a Saúde Mental, onde eu falo sobre o Código da Liderança Inteligente. E nesse livro, nessa frase de destaque do livro, eu falo o seguinte: se não curarmos o interior do líder, nenhum plano estratégico ele se sustenta a longo prazo. A verdade é dura e precisa ser dita. Líderes feridos, eles ferem. Então, a dica de ouro que eu quero trazer de maneira prática para esse amigo que está nos acompanhando você precisa se desenvolver, precisa se perceber. Você precisa começar a cuidar melhor de você. Porque eu lidero
e a palavra liderar é influenciar, eu lidero a partir de quem eu sou. Eu vou liderar e vou influenciar você a partir da minha identidade. Então, se eu não tiver com as minhas questões muito bem resolvidas, eu não vou performar na minha melhor essência e eu não vou conseguir me conectar com você da melhor maneira e eu não vou conseguir extrair o seu melhor. Então, vai haver uma série de frustrações. Então, a cura interior do líder, ela é excepcional no processo de crescimento. Então, se desenvolva, se permita, busque mentores, leia. Como você trouxe, tem muito conhecimento disponível. E algumas pessoas pensam, é claro, eu sou a favor de pagar, de buscar treinamentos profissionais. Mas, cara, talvez você fale, pô, eu não tenho recurso para fazer isso. Tem conteúdo de graça na internet hoje. Tem muita coisa de graça. O que falta é o quê? Você entender que precisa. Então, essa cura, buscar essa cura interna. Porque a partir dessa cura, muitas outras coisas acontecem. Boa. Eu, falando para esse abençoado que nos vê, eu traria uma palavra que eu falo muito lá no C12, que é a intencionalidade. Se a gente for intencional com as nossas ações e, de fato, né, como nós já comentamos aqui, identidade e propósito fizerem parte daquilo que a gente almeja, eu tenho convicção de que as coisas mudarão e nós teremos uma vivência muito, mas muito melhor nessa terra. Né? Daqueles que caminham e tentam, de alguma maneira, né, pelo Espírito Santo de Deus, se apoiarem nessas convicções de fé, têm podido relatar, dar testemunho, depor sobre algo que faz muita diferença. Então, seja intencional, né? Dê pequenos passos de mudança, né? Tudo que os meus amigos aqui disseram faz todo sentido. Então, coloque isso como uma pauta de vida, porque é só assim que a gente vai mudar. E é sempre do CPF para o CNPJ. Perfeito. Nunca vai ser o contrário. Então, sendo do CPF para o CNPJ, seja intencional e que Deus possa te abençoar nessa caminhada e nessa jornada aí. Amém. E se eu pudesse também deixar uma dica, né? Permita-se se sujeitar ao Espírito Santo de Deus. Amém. Com certeza. Eu acredito que o Espírito Santo tem um poder gigantesco de transformação na nossa vida. E eu tenho certeza que quando a gente abre o nosso coração para o agir de Deus e entendendo que nós podemos ser pessoas melhores, líderes melhores e, consequentemente, tudo isso trazer um impacto na nossa empresa, no nosso negócio, no nosso trabalho, e a gente abrindo o coração para que o Espírito Santo possa nos transformar e nos curar, Amém. Eu tenho certeza que o agir de Deus é certo. Ele tem um propósito de trazer prosperidade para a nossa vida. Eu creio nisso. Mas para que isso seja possível, eu acho que o primeiro passo é falar assim: Jesus, olha, meu coração está suscetível ao seu agir. Então, abra o seu coração, permita-se que o Espírito Santo trabalhe nele, né? E eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Com certeza. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado por essa quase 1h30 de bate-papo. Eu tenho certeza que foi transformador, muito conteúdo de valor, muitos insights legais, livros sugeridos, enfim, tenho certeza que vai impactar a vida de muita gente. E para que a gente possa finalizar e dar um tchau para nossa audiência, eu queria que vocês pudessem colocar como que quem queira procurá-los possam encontrá-los. Tá bom. Giovanni, como que as pessoas podem te encontrar? Bom, tem um Instagram, Giovanni Angeli _C12, é onde eu tenho alguns contatos ali, e onde mais facilmente pode me encontrar de forma pessoal. Também tem o c12brasil.com.br, onde a gente fala um pouquinho de quem nós somos, de como o C12 está no Brasil já há 6 anos. E assim, para conhecer mais, eu acho que vale a pena esses 2 canais aí. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, quem sabe levar uma palestra, um treinamento de inteligência emocional, liderança para dentro da sua empresa ou equipe, você pode me procurar pelo Instagram, @ValmerAlbuquerque, tá?
@valmeralbuquerque. Basta você me chamar lá e vai ser um prazer. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil, basta se conectar que a gente vai até você, treinar a sua equipe, ajudar você nesse processo de desenvolver pessoas. Eu sou um cara apaixonado por gente, acredito que o desenvolvimento pessoal ele é um dos segredos do crescimento de um negócio. Então, se você precisa disso na sua equipe, me coloca à disposição. Inclusive, você está indo agora, saindo do Paraná e indo para o Acre, né? Eu estou indo para o Acre para dar uma palestra sobre liderança. Legal. Vou estar desenvolvendo um trabalho lá no Acre só para falar sobre liderança. E assim, é sobre isso, é sobre impactar pessoas. Eu entendo que a minha área de atuação é nessa área com líderes. E quanto mais eu entendo o meu propósito, mais eu vivo ele. E as oportunidades vão acontecendo, né? Maravilha. Bom. Hélio Filho? Instagram. Acho que o Instagram a gente centraliza todos os contatos lá. Tem um time que cuida dessa infraestrutura digital, né? Então, Hélio Xavier Filho, Hélio com H, Xavier com X, tudo junto. Ali no Instagram vai ser uma alegria poder acolher as pessoas que queiram entender um pouquinho mais da jornada empreendedora e nessa conexão, quem sabe, a gente se ajudar e evoluir dentro de uma realidade empreendedora. Ali eu trago alguns conteúdos voltados a uma realidade longe de ser teórica, uma realidade muito prática que vivo e apresento ali para poder colaborar com o desenvolvimento das pessoas também, em especial donos de negócio. E já deixo o convite para vocês que o próximo episódio também vai ser com o Hélio. Nós vamos falar sobre sucessões, empresas familiares, sociedades familiares. Exatamente. E educação empresarial. É isso, né? É isso. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por assistir esse conteúdo, esse podcast até o final. Fiquem com Deus e continuem nos acompanhando. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube para continuar recebendo notificações. Temos conteúdos sendo postados sempre e é um prazer ter vocês conosco nessa jornada de aprendizado e também de fé. Um abraço.